Os decretos 1001 e 1002, de 21 de outubro de 1969, estão alinhados ao Código Penal Militar Brasileiro, obedecendo às regras do direito penal e processo penal. Observando o princípio da legalidade, a máxima de que ninguém poderá ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Retroatividade de lei mais benigna, medidas de segurança, lei excepcional temporária, tempo do crime, lugar do crime, territorialidade, extraterritorialidade, território nacional por extensão, crimes praticados a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, crimes militares em tempo de paz, crimes praticados em prejuízo de país aliado, relação de causalidade, crime consumado, tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz, crime impossível, culpabilidade, imputabilidade penal, penas principais: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Pena privativa de liberdade imposta civil. Estas e outras figuras delitivas e de comportamento militar, podendo-se exaltar que a pena de morte é executada por fuzilamento, sendo certo que a sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passe em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. O parágrafo único do artigo 57 reflete que, se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Buda. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração para geração. Mas, depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, então aceite-o e viva-o. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um programa diferenciado. Trata-se do jornalista Jorge Serrão. E vamos conversar sobre o cenário político brasileiro na atualidade. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net. Professor, pesquisador independente sobre o tema Poderes e Assuntos Estratégicos, palestrante e consultor de empresas. Seja bem-vindo. Muito bom sempre estar aqui, quase freguês desse Direito e Justiça em Foco, né? Você é um jornalista diferenciado, por isso que eu já coloquei logo no início. O programa é diferenciado por sua causa, porque você é um jornalista diferenciado. É o jornalista marginal, né? Não. Aquele que opera fora do sistema da imprensa vendida. A gente tenta levar aquela verdade que as pessoas precisam
receber e acreditar um pouco. Esse acréscimo foi excelente. O trabalho libertário, graças a Deus. Libertário. Como eu disse uma vez para um amigo meu, eu sou o Roberto Marinho de mim mesmo. A diferença é só a fortuna, né? Que a dele era imensa e a minha... Você é um grande batalhador. A Receita Federal chora quando recebe o imposto de renda. Você é um grande batalhador. Isso aí. Não é? Mas é isto, você fala a verdade. Você não esconde, você não transforma a verdade em mentira. Isso é muito importante. Me diga uma coisa, Serrão, o que você está achando da soltura? Eu dou risada porque eu sou magistrado e eu exerci a minha profissão com bastante louvor e responsabilidade e seriedade. O que você acha da soltura de Eike Batista? Vamos pegar o gancho no Buda. Parece que o Brasil é um país inacreditável. Vamos falar sério sobre essa questão de prisões. Eu hoje defendo uma posição assim, radicalmente diferente de muita gente sobre prisão. Eu acho que nós temos que ser defensores do princípio da liberdade. Hoje, o que o Brasil precisa hoje não é botar só gente na cadeia. A gente precisa de exemplos. Então, aquele cara que é punido sobretudo por um ato de corrupção, esse cara tinha que ser condenado imediatamente, em vez dele ter sua prisão preventiva durante muito tempo, que gera muita polêmica, muita história, né? Porque o nosso regramento excessivo permite que prenda e solte com muita facilidade. O que a gente faz? Bota esse cara para cumprir uma pena alternativa exemplar, que o público veja ele cumprindo a pena. Mas com seriedade, né? Não, o público vai ver, vai poder filmar, olhar e vai saber, aquele cara ali cometeu um mal para a sociedade e ele vai cumprir a pena em benefício da sociedade. E não ficar lá dentro da cadeia articulando, escrevendo livro. Diz que o Zé Dirceu, que também foi solto, estava lá escrevendo a sua versão do Cadernos do Cárcere do Zé Dirceu. Pô, peraí, Zé Dirceu está muito longe de Antônio Gramsci, mas quilométrica distância. Porque o Antônio... Anos-luz, talvez, de distância de Antônio Gramsci, que é um pensador italiano que escreveu a sua obra na cadeia. Por beneplácito lá do Benito Mussolini. Não dá para a gente concordar com muita coisa do Gramsci, mas ele teve lá o direito de exercer a capacidade dele de escrever. O pensamento interessante em alguns pontos, a teoria da hegemonia dele é muito importante, vale ser usada por qualquer um, mas tem muita besteira revolucionária ali da pregação dele, do pensamento distorcido até, de uma certa forma, do marxismo, mas vale ser estudado, o cara escreveu, fez alguma coisa de útil. Aí o nosso Zé Dirceu quer ser o Gramsci Tupiniquim, é um brincalhão o Zé Dirceu, e aproveitando a saidinha da cadeia agora para rearticular o Foro de São Paulo e tal. Zé Dirceu, você devia ser candidato a presidente de Cuba. Seria um grande presente para a ditadura cubana você presidindo aquele país. É verdade, você tem razão. Maravilhoso, seria uma ideia ótima. Eu falando sobre o Gramsci, eu também sou cético nesse ponto, porque eu entendo que ele, com todo o sofrimento que passou, e ele tem uma história muito triste, o pai dele era bandido, não é? E ficou muito tempo preso, e ele foi para o mesmo caminho. E lá ele escreveu tudo isso. Só que ele abasteceu toda essa cultura na hegemonia cultural, eu chamo de oblíqua, né? Que é a comunista, que veio, ele transformou a filosofia de Karl Marx, né? E foi lá atrás, antes de Cristo, né? na filosofia fabiana, buscar alguma coisa para sustentar esta idiotice, não é? Comunista que está por aí. Então, você colocou muito bem. Essa gente aí não fez nada de aproveitável para o mundo. Não deu exemplo. Não deu exemplo. E outro problema que a gente está vendo hoje, que a gente está falando aqui do Antônio Gramsci, hoje a gente está incorrendo num erro de ideologizar demais o debate. É verdade. A ideologia é uma forma imbecil de controlar as pessoas. Então, não vale... Qualquer que seja o extremo dessa ideologia, ela não costuma ser útil para as sociedades.
Cada um pode ter a sua, igual o time de futebol, mas você não pode trazer esse papo de time de futebol para a vida prática, porque você se torna uma pessoa conflituosa, geradora de brigas intermináveis. Sim. E que não chegam a conclusão alguma. Então hoje, outra proposta que eu tenho é vamos desideologizar o debate. Vamos discutir o Brasil que nós queremos, um Brasil que pode ser um país maravilhoso, tem todas as condições básicas para isso. Só que não fazemos, não discutimos, não debatemos. Os Estados Unidos da América, insisto sempre nessa ideia, a independência dele foi em 4 de julho de 1776. Mas sabe quanto tempo que os americanos demoraram discutindo, debatendo para chegar a essa independência, aquelas colônias americanas? 13 anos de debate. Nós agora jogamos 13 anos de país fora com a governança da esquerdalha idiota. Né? Juntando com os outros anos da turma que vem lá da Nova República de 1985, que é um bando de picareta também, que só ajudou a destruir esse Brasil e criou as pré-condições para a petralhada chegar ao poder, que agora foi derrubada e eles tentam reinventar o modelinho. Olha quanto tempo que a gente perdeu. É verdade. Não debatemos nada, não debatemos o Brasil. Então está na hora de a gente começar a discutir o país. Falar em exemplo, eu vou colocar um vídeo. Eu gostaria que você observasse bem as santas palavras de um dos mais brilhantes ministros que passou pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. E aí, Serrão, o que é que você teve a me dizer sobre isso? Esse vídeo hoje é o hit nas redes sociais, né? Faz um grande sucesso quando o nosso nobre Joaquim Barbosa pôde exercer o seu momento de pronto falei, né? Sim. Como a garotada gosta. Pronto falei. Disse o que tinha que ser dito. Disse tudo, né? Disse bastante coisa. Né? Aliás, essa predição, ela foi com bastante eloquência colocada por Dall'Are em 2002, quando ele assumiu o Supremo Tribunal Federal. Cuidado com esse homem. As palavras brilhantes do Dall'Are, essa precaução que dever-se-ia ter com este novo ministro. Não é? Então, tudo está de acordo com a parte mais importante que nós vivemos na vida, como você disse, nada foi construído. Tudo está sendo destruído aos poucos, mas está sendo destruído. Muito bem, Serrão. Eu tenho profundo respeito e admiração por um brasileiro patriota e profundo conhecedor das causas brasileiras. É o professor Olavo de Carvalho. Eu vou colocar também um vídeo para você assistir e gostaria que comentasse seu conteúdo. Você conhece o conteúdo? Conheço. Conhece? Então... Um dia aconteceu, eu falei umas coisas lá do general Vilas Boas, viu? E daí o pessoal do Exército disse, não, vir com acusações sem fundamentos, sem fontes. Eu digo, como acusações sem fontes? Eu estou dizendo o seguinte, a Venezuela ameaçou invadir o Brasil se a gente tirasse a Dilma. Depois a Venezuela começa a fabricar fuzis AK-47 e vender para traficantes brasileiros. O que faz o Exército Brasileiro em retribuição? Oferece instrução de guerra na selva para os venezuelanos. Ou seja, um país virtualmente inimigo, e está lá o comandante do Exército falando a cabeça deles. O que é isso se não traição? Que doce palavra eu posso dizer para esse sujeito? Só posso chamar de traidor. Não mencionei a mãe dele por enquanto. Estou poupando a progenitora do cidadão. Tá certo? Mas chamar de traidor, chamei e vou chamar de novo. E vou continuar chamando em outra coisa. Quando ele fez a exposição sobre ameaças externas ao Brasil, ele não colocou o Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo não representa nenhuma ameaça externa ao Brasil. Terceiro, ele chega lá na posse do Aldo Rebelo e diz, as nossas concepções da defesa coincidem com as de Vossa Excelência, ou seja, coincidem com as do Aldo Rebelo, as quais coincidem com as PCdoB, as quais coincidem com o Foro de São Paulo. Ora, meu Deus, como é que eu não vou chamar esse homem de traidor?
E outra doce palavra eu poderia usar no lugar. Ele diz, vou te processar, mas processa correndo. Vem processar na corte americana que eu estou louco para contar o que você está fazendo para favorecer a Venezuela. Daí você vai sair no New York Times, você, né, é o office boy do Maduro. É isso que você vai fazer. Quer processar? Vem. Quer briga? Vem. Vai perder. O que você acha? Olha, o professor Olavo é um grande polemista. Sim. O papel dele é ser esse cara que coloca o dedo em algumas feridas. Ele fez uma avaliação sobre um comentário do comandante do Exército, né, o general Vilas Boas, meio favorável lá, muito tolerante além da conta com o regime bolivariano, que está distante do ideal de democracia que a gente deseja e que eu tenho certeza também que o general Vilas Boas também não partilha daquele modelo autoritário bolivariano. Não, é uma né? pessoa muito séria, não. O general não partilha daquele pensamento. Ele bom. fez uma observação pontual, o Olavo radicalizou. Mas o que é importante da gente tirar daquilo ali? Hoje é um conceito que a gente tem que discutir, a questão do traidor nacional. Quem seriam hoje os traidores do Brasil? Os traidores do Brasil hoje são simplesmente aqueles que não querem gastar um minuto do seu tempo para pensar como mudar esse país para melhor, trazendo propostas propositivas. Sim. E não ficar vivendo só de críticas. Criticar é muito fácil, trazer construções para a nossa realidade é o que é fundamental. E hoje uma base que a gente tem que levar muito a sério para mudar essa realidade é discutir a intervenção institucional, que é a única solução possível para a gente rearrumar esse país, com base efetivamente democrática na segurança do direito. Sim. E com base no princípio federalista, já que o Brasil é um país muito plural, muito diferente. Você não pode querer impor ao país, ao Brasil, uma realidade de ordem soviética, centralizada a partir de um comando de Brasília, como acontece hoje. Brasília dita as regras para todo mundo. E nós temos estados com constituição, com povos diferentes, que não precisam entrar num regime de secessão, porque esse país foi duramente... né, a nossa integração nacional, a construção do nosso patrimônio nacional foi duramente construída ao longo de muitos anos, muitas guerras, vidas se perderam para a gente ter esse país do tamanho que ele é. Mas ele tem vários países, várias realidades diferentes aqui dentro. Então a gente tem só que encontrar uma maneira democrática, uma maneira federalista de conciliar esse Brasil. Ter governos fortes nos estados, nos municípios e aplicar o princípio federativo, voto distrital para arrumar essa bagunça. É assim que começa a mudar o jogo. Sem discutir isso, esquece. Tudo é conversa fiada. Eu estou gostando da sua dicção pelo fato de que nós temos que mostrar à sociedade brasileira o que informam de uma forma diferente, ou seja, que a intervenção militar ela está programada no sentido de uma ditadura. Não, se ela for coerente, como você diz, ela pode se reorganizar e colocar em prática o retorno da democracia mesmo. É por isso até que a gente prefere usar o termo correto. Intervenção institucional. Então o que a gente precisa hoje? De uma ação direta do cidadão, com o apoio, sobretudo, da Força Armada, que é a constituinte da nação, para que a gente promova o aprimoramento institucional. Nossas instituições brasileiras estão rompidas pelo crime organizado. A Lava Jato está mostrando isso aí para qualquer leigo queira entender. O crime usurpou o poder político, o poder econômico. Está na hora da gente tirar o crime da jogada. E a única maneira para isso acontecer é a gente redefinir o nosso quadro legal. Sim. Deixar bem claro o que vale e o que não vale. Supremo Tribunal Federal, na minha visão, não é para ficar julgando o vagabundo da política. Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. Ele tem que avaliar se a Constituição está sendo cumprida e interpretada corretamente. Só que aí, exatamente aí é o problema. Nossa Constituição, ela não é clara, ela foi mal feita, ela foi montada por um processo ilegítimo. A turma que foi eleita de maneira safada pelo
plano cruzado. Foi. Esses foram os constituintes, eleitos em cima de um golpe, de uma vigarice pura. Sim. Então a gente tinha que ter uma Constituição que fizesse uma carta magna que refletisse a verdadeira realidade do povo brasileiro. Nossa Constituição ela é muito avançada no sentido dos direitos. Sim. Então essa parte é aproveitável, foi um grande avanço. Mas ela é desastrosa nos outros sentidos, porque tudo precisa da interpretação de alguém. Então judicializou demais. Pô, para saber se o meu time, o Flamengo, ia ser campeão ou não, teve que ir para o Supremo. A gente tomou pau no Supremo. Isso é ridículo. Isso não é assunto para o Supremo Tribunal Federal. Não é. É um assunto banal, vamos colocar nessa faixa, né? Não, assunto banal. Infraconstitucional, mas lá no nível do chão. No nível do chão, exatamente. Bem colocado. Você acha, então, que nós deveríamos, pelo menos, olhar melhor a Constituição americana e buscar os princípios para que a gente possa fundamentar as ações, os atos e colocar de uma forma equânime? Olha, eu sou um chato em relação a isso. Eu acho que a nossa Constituição ela é prolixa demais. Sim. A Constituição americana ela tem o mérito de ser uma Constituição enxuta. A nossa poderia ser assim. A gente tem cabeças jurídicas brilhantes, pensantes, para pensar um texto dessa forma. A gente tem um meio acadêmico que ainda pode dar uma contribuição para isso. E temos cidadãos comuns que hoje pela internet você bota lá a consulta pública, cada um dá a sua ideia. É verdade. Hoje mudou a realidade, não tem mais o modelo ultrapassado de autoritário de discussão, de imposição de ideias. Então, a gente aqui tem que ter uma Constituição enxuta e outras leis que não conflitam com a Constituição e que tenham uma interpretação clara, para que o cidadão possa o quê? Cumpri-la de maneira consciente. Hoje, da maneira como a gente opera, você não sabe se você está cumprindo ou não a lei. E aí você fica ao sabor de quem? Dos rigores seletivos. Se você é amigo do modelo estatal, bacana, nada acontecerá com você. Mas se a máquina estatal não gosta de você, ela arruma logo alguém no Ministério Público para denunciá-lo e acabar com a sua vida. É verdade. É verdade. Sem necessidade, sem abuso de autoridade. É que a lei é tão conflituosa que isso acontece toda hora. Está todo mundo vendo acontecer. O abuso de autoridade hoje se transformou numa coisa, entre aspas, não é? Totalmente diferenciada, porque a Lei 4898, conhecida por nós, não é? Ela era perfeita, não tinha sofrimento nenhum. Agora vem esse tipo de retaliação. Os malandros tentaram conceber uma lei para impedir a ação do Ministério Público e do Poder Judiciário de agir livremente. Exatamente. Isso não é bom, isso é um retrocesso brutal. Agora, a gente precisava também ter um aprimoramento institucional que evitasse, na raiz, abuso de qualquer tipo de autoridade. Se você se sentiu afetado por alguma autoridade, a lei, e nós temos algumas leis que dão amparo, mas temos outras leis que também desamparam. E aí o que vale no final das contas? Vale se você é queridinho ou demonizado pela máquina estatal. Se é queridinho, vai em frente, vai que é tua Tafarel. Se você é demonizado, você vai pra cadeia, meu irmão. Aí a coisa é injusta. É verdade. É injusta. Bem, Serrão, poxa vida, nós estamos conversando aqui de uma forma bastante saudável, isto é bom, porque quem ganha é o telespectador, a sociedade brasileira, porque aqui nós falamos a verdade, nós não escondemos a verdade como faz a mídia forte. A mídia forte esconde a verdade e ela faz uma transposição da verdade para uma lavagem cerebral ao povo brasileiro. Engana o povo brasileiro. E nós aqui não. Ainda bem que você é meu amigo, eu fui buscar você para dizer isto para a sociedade brasileira. Eu vou chamar um pequeno intervalo. E depois, então, nós voltaremos para continuarmos com esta belíssima conversa. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Desvario de malucos. Os políticos brasileiros encontraram o caminho de ação e ataques à pátria. Estão seguros em praticar impunes as demências que tomaram conta de suas mentes.
Temos um presidente que atingiu o limiar de sua existência e sabe que sua carreira política termina em 2018 ou a qualquer momento. Consciente desse fato, abusa do direito déspota de malversação do dinheiro público. Todos aqueles que vivem na contramão da retidão disputam a melhor fatia do bolo do desatino insano, imaculando suas instituições, desviando para outros interesses os deveres e obrigações a que foram constituídos e a valoração de seus juramentos. Neste cenário de desesperança e de pífia oposição ao direito natural, levanta-se o contraste da esperança e aspiração conceitual da moral e dignidade que uma facção de políticos comandada por um chefe satânico desta dominação institucional que força a transformação da existência jurídica, colocando à sua mercê um potencial de pluralidade temporal que permite a diversidade de atos motivadores de uma imbricação dos valores conjuntivos de uma nação que, refém destes malditos produtores de um juízo de direito obtido ilicitamente, invertem a legitimação e o controle das decisões judiciais. No exame de toda esta ordem de questões, pode-se afirmar, sob a orientação do conhecimento desta necessidade natural, sugerida pelo mestre Platão, que a natureza mortal impulsionará o homem constantemente à cobiça do ter mais e à atividade egoísta. Esta natureza que foge irracionalmente da pena, que persegue irracionalmente o prazer, fará de uma ou de outra dessas coisas um anteparo ante do que é o mais justo e o melhor. Produzindo assim a obscuridade a si mesma, acabará por encher de todos os males, ao mesmo tempo, a si própria e ao Estado no seu conjunto. Pensem nisso. Em tantos anos de carreira, nunca vi um trabalho tão primoroso e brilhante como o deflagrado pela Lava Jato. Não vislumbrei nenhum excesso pontual, mas, sem a delação e a completa clareza da prova, não se obteria a verdade real. Agora, com a turma dos atrapalhados do Supremo Tribunal Federal, pondo os criminosos na rua, soltos para delinquirem mais e melhor, vejo que se vivo fosse o Theory, morreria de vergonha. Preferiu cair no mar para não ver afogar os sonhos da nação. Retornamos, hoje conversando com o excelente jornalista Jorge Serrão. Então, Serrão, como é que se encontra na atualidade a política brasileira? Se você perguntar para o meu amigo lá, o Negão da Chatuba, ele vai te responder. Qualquer pessoa brasileira com o mínimo de consciência vai lamentar a nossa realidade política. Isso é uma tragédia. Porque a atividade política ela é fundamental para a garantia do exercício da cidadania e da democracia, que é o quê? O que é a democracia? É a segurança do direito através do exercício da razão pública. Sim. Esse é o conceito mais elementar de democracia. Sim. O resto é conversinha do boitatá. Então, a política é uma atividade nobre. E nós, brasileiros, estamos relegando essa atividade a um segundo plano. Por quê? Porque o nosso modelo político é equivocado. Aquilo que eu falei anteriormente. Temos que implantar aqui o voto distrital. Por quê? Você passa a votar no político que vai representar o seu distrito, sim, a sua região. Ele vai estar próximo de você, ele vai estar próximo da pressão do eleitor. A política, ela só funciona com pressão direta.
O eleitor tem que estar em cima daquele cara que ele elegeu, cobrando dele permanentemente, tendo talvez até o direito a um recall. Se aquele político não serviu, não cumpriu o estatuto mínimo de compromissos que ele prometeu, ele poderia ser afastado democraticamente. Então a gente precisa avançar para esse sentido. Mas o que virou a política aqui? A política aqui, a Lava Jato mostrou muito bem. Sim. Por que as grandes empreiteiras financiam os partidos e os políticos? Para que eles possam eleger alguém comprando voto. O cara aqui no Brasil é eleito comprando voto, Tribunal Superior Eleitoral. É grana, é mufunfa na mão de eleitores incautos que elegem esses canalhas. A gente tem que dizer isso, porque isso não é dito. Isso está provado aí em várias situações, mas o nosso modelo não aprimora essa palhaçada, não aprimora esse jogo corrupto. E esse jogo corrupto é que acaba com o Brasil. O dinheiro da nação vai embora porque o cara que foi eleito por um sistema criminoso na relação incestuosa entre empresário e poder público, esse cara entrou ali para tomar dinheiro do Estado, dinheiro público, que é do cidadão. E esse dinheiro vai ser mal usado. E aí vai faltar para as coisas essenciais da sociedade. É verdade. As recentes delações premiadas, ô Serrão, encontram-se no patamar de evidência, ou seja, são críveis? Olha, muitas dessas delações premiadas são críveis. Eu acho que o Brasil teve um grande avanço que essa Lava Jato permitiu, foi a instituição da transação penal. Aliás, né, temos que bater palminha para a querida Dilma Rousseff, né? Porque, na verdade, essa lei foi aprovada no tempo dela. Então, palmas para a Dilminha. Dilminha não foi tão malvada assim, né? A transação penal está sendo interessante. Agora, o perigo do modelo de transação penal é que alguns vigaristas também podem usar esse modelo para quê? Para fazer denúncias, forjar provas que podem não ser verdadeiras. No Brasil da impunidade, do crime institucionalizado, tudo é possível. Existe gente condenada com prova forjada. Sim, mas as regras da colaboração premiada... Estão muito bem definidas. Estão muito bem definidas. Está bem amarradinho. A proposta é um grande avanço. Claro. Só tem que tomar cuidado com o picareta. Tem picareta. Claro, você tem que falar a verdade real. Se você, por acaso, omite essa verdade, você então não vai ter benefício daquele acordo. Nenhum benefício do acordo feito. Você não vai ter tornozeleira, você vai cumprir a pena integral. Essa é uma parte boa da colaboração. Então as pessoas dizem o seguinte, eu sou testemunha disso porque eu ouvi bastante, poxa, mas o fulano de tal, o Cerveró, ele fez o que fez, levou muito dinheiro e agora ele está comodamente cumprindo uma pena em regime prisional diferenciado, que é o como é que chama? Da residência, não é? Isso. Ele cumpre pena na sua residência, com piscina, tal, essa coisa toda. Agora, isso me incomoda, isso eu já acho, isso já volta àquela minha proposta. Então, eu acho que temos que dar o exemplo. Claro. Então, o cidadão que foi beneficiado pela transação penal, ele não pode ter essa mordomia de cumprir a pena no presídio residencial de luxo. Claro. Ele tem que estar prestando um trabalho social. Claro. Que todo mundo veja, ó, aquele cara ali cometeu o tal crime. E ele está sendo... A sociedade está perdoando ele, está sendo tolerante com ele, porque ele agora está prestando um serviço compensatório social. Então, isso aí é uma coisa que a gente podia evoluir e aprimorar. Sim, claro. Outra questão que poderia ser aprimorada aqui no Brasil, principalmente para crimes financeiros, crimes ligados a cartéis, que o Brasil tem mega cartéis dominando a nossa economia, seria a instituição de algo parecido com o que tem lá nos Estados Unidos, que é o chamado sistema do whistleblower, que é daquela testemunha que é preservada a identidade dela, mas ela é real, ela existe, e que ela traz provas, né,
que possam levar à condenação de um esquema criminoso. A gente poderia talvez evoluir para isso, mas também tomando muito cuidado, porque o problema disso é que isso deveria ser implantado quando nós fizéssemos o enxugamento legal brasileiro para garantir a efetiva democracia, que é a segurança do direito. Sim, mas antes disso, isso é temerário, mas é um assunto que merecia um debate. Mas aqui, o que você coloca, e muito bem colocado, é nos Estados Unidos. A preservação de uma testemunha-chave, aquela que vai deslindar a questão, aquela que vai dar o norte correto para uma sentença penal condenatória, talvez. É aquela que é escondida na manga pela acusação. Não é? Então, aqui não tem essa... O nosso sistema não permite que você traga uma testemunha diferenciada no decorrer do processo. Não, e hoje no nosso atual modelo nem deve permitir, não. Porque isso permitir. Aí vai ser uma barbaridade. Vai ser uma barbaridade. Mas são assuntos que podem entrar para um debate. Vai ser uma falsificação de testemunhas. Vai ser o estelionato testemunhal. Muito bem colocado. O estelionato testemunhal. Muito bem. Você pode me dizer se a força-tarefa da Lava Jato, composta pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário Federal, representa um conjunto de seriedade? Olha, muita seriedade. Aqueles, para usar a expressão do Gilmar Mendes, meninos de Curitiba, eles são pessoas sérias. Eles são estudiosos do direito. Eles estão imbuídos de querer que o Brasil seja mais sério e menos influenciável pela corrupção. O que esses meninos podem estar extrapolando um pouco, talvez, e aí o Gilmar aproveita a deixa para ferrá-los, é que eles podem estar debatendo politicamente fora do campo político ideal. Então a minha sugestão para os procuradores de Curitiba é que alguns deles se juntem, peçam exoneração ou peçam licença, entrem para um partido político, concorram à próxima eleição ao Senado e formem lá uma grande bancada para colocar as leis nos eixos. Deltan Dallagnol daria um ótimo senador. Deltan e outros. É a sugestão que eu dou para eles, que é debater, fazer a discussão política no âmbito do Judiciário, do Ministério Público, que é um poder à parte da máquina estatal, talvez não seja o ambiente mais saudável. Mas a Lava Jato está forçando eles a fazerem isso, porque eles estão sendo atacados. Sim. Parece que os bandidos são eles. É o que eu ia dizer. Eles podem não ser aquela Brastemp, eles não podem estar 100% absolutamente certos. Vários advogados dizem que eles cometem abusos. Ok, isso é um debate, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Mas que eles estão trazendo propostas importantes para o aprimoramento institucional brasileiro e para o combate à corrupção, eles estão fazendo. Eles estão comprometendo até a vida deles. Tem muitos ali que iam lá trabalhar de bicicleta. O cara ia trabalhar de bicicleta no Ministério Público, talvez hoje esteja sendo obrigado a usar carro blindado. Blindado. Então, isso não é... Eles são os bandidos e os bandidos soltos os atacam politicamente. Eu acredito nessa turma de Curitiba, sim. Acredito porque eles se esforçaram para fazer uma limpeza no Brasil. E a limpeza é geral. Ainda eles não atacaram outras instituições, tais como, por exemplo, Caixa Econômica. Olha, tem que mexer com tudo. BNDES, tem que mexer nos fundos de pensão com mais seriedade, tem que dar jogar uma lupa sobre fundos de investimentos imobiliários. O que está acontecendo hoje? Qual foi a jogada? Muito do dinheiro roubado do Brasil foi levado para fora, malocado lá. Esse dinheiro está lá. Esse dinheiro está voltando como? Está voltando nessa repatriação que o governo fez aí meia boca, repatriação esquisita, e está voltando disfarçado de investimentos estrangeiros diretos. Muito dessa grana roubada vai voltar para o programa de privatizações que o governo federal vai realizar. Então, o crime compensou. O bandido levou a grana lá para fora e agora vai trazer para investir aqui. E muito desse dinheiro está investido em fundos imobiliários. A gente vê, sobretudo nas grandes capitais, São Paulo, eles compram terrenos, derrubam casa, compram terreno, constrói prédio e joga o metro quadrado a um preço impagável. Então, Serrão, inflaciona o mercado. O Ike Batista, por exemplo, ele foi considerado o homem mais rico do Brasil.
Você acha que esse homem mais rico do Brasil, ele gastou toda a fortuna dele com coisas que, afinal de contas, não têm importância, ou ele guardou muito em algum lugar? Não sei, ele pode ter guardado. O Ike era um empresário muito inteligente. O pai do Ike... Ele é inteligente. O pai do Ike é considerado um dos homens mais preparados, um dos maiores estrategistas do planeta. Né? O Eliezer Batista. É uma pessoa muito bem formada. Então, o Ike pode ter feito isso. Agora, o Ike, na minha avaliação, qual foi o grande pecado do Ike? O Ike fez parcerias com políticos desonestos. Esse foi o grande erro dele. Porque se ele tivesse usado a capacidade empresarial dele para desenvolver o país, que era até a proposta que ele vendia inicialmente, talvez ele tivesse trazido grandes benefícios. Mas na medida em que ele se consorciou com bandidos da política, ele se sujou junto. E agora ele está pagando a conta sozinho. Porque ele já foi preso, já está enrolado, é solto, mas daqui a pouco volta para a cadeia novamente. E muita gente que foi parceira dele está aí livre, leve e solta, tirando onda na parada. Tem gente aí, tem um carinha lá em Brasília, que o Ike Batista tinha um cartão de crédito que pagava a churrascaria do sujeito. Esse cara sabe de quem eu estou falando. Eu não posso falar aqui, né? Porque o cara vai me mandar me fuzilar ali na esquina. Mas o Ike pagava a churrascaria no cartão do cara. E na churrascaria o cara podia tomar o vinho mais caro e a carne importada da melhor qualidade. Isso é uma brincadeira. É uma brincadeira. E isso eu sei de um caso. O Ike deve ter dado cartão para um monte de gente aí que hoje o trai. Hoje chama ele de bandido. Nós sabemos de casos que a gente não pode tornar público, não é? Porque são gravíssimos, gravíssimos. Agora, na medida do possível, nós colocamos aqui, nesta abertura que o programa Direito e Justiça em Foco oferece à sociedade brasileira, trazendo pessoas como você, Jorge Serrão, que pode ilustrar melhor toda esta confusão, não é, que nós estamos vivendo aqui no Brasil. A gente aqui hoje tem um espaço para o livre debate. A imprensa tem que ser isso. Se você acha, se você está em casa achando que eu estou falando besteira, né? Bacana, mete o pau. Mas a imprensa gente está debatendo aqui. A imprensa séria, né? Que tem que ser séria. Mas a imprensa tem que ser livre para poder ter seriedade. Algumas entidades da imprensa não são sérias. Porque elas são Estado-dependentes. São dependentes do poder econômico. Quem é dependente do poder econômico é escravo. Sergão, você acha que o Supremo Tribunal Federal está sintonizado com as evidências em prol da pátria? Ou seja, eles estão sintonizados em defender a pátria e a sociedade? Olha, eu acho até que está. Como instituição Supremo Tribunal Federal, sim. Agora, se você for individualizar o comportamento de alguns ministros, o cidadão aí fora, o negão da chatuba, ele deve ter uma opinião. Ele deve achar que que algumas decisões ali ficam meio estranhas, conflitam com o interesse da sociedade. Uma interpretação às avessas. Ou não, porque o que está acontecendo? Volto à discussão inicial do começo do programa. Quando você tem regramento excessivo, como tem no Brasil, uma lei anula a outra, uma interpretação anula a outra. Então, você passa a ter vários pesos e várias medidas por uma mesma questão. Isso não é justiça. E o Supremo Tribunal Federal está sobrecarregado e está decidindo sobre qualquer coisa. Ele está deixando de ser o ideal dele, que seria ser um tribunal constitucional, para discutir briga de vizinho, guerra de time de futebol. Não dá. Isso não dá. Exatamente. Bom, por falar em Supremo Tribunal Federal, o que você acha, excelente jornalista que é, e que entende, não é, muito bem sobre a Carta Magna, não é? As leis infraconstitucionais estão sendo bem aplicadas? Esse é outro grande debate hoje. O mundo jurídico reclama que não estão. Não sou eu que estou dizendo, é o mundo jurídico que está dizendo. Então, volto ao debate. Temos que mudar essa Constituição. Essa nossa Constituição, ela já nasceu morta. Mas ela tem um vício de origem. Então, o que o Supremo Tribunal faz é apenas julgar em cima de um troço que não funciona bem. Espera aí.
Você acha que deve ocorrer uma constituinte com a permanência desses políticos ladrões que estão no Congresso Nacional? Sou totalmente contra isso. Por isso que eu defendo a intervenção institucional. Nós temos que mudar esse modelo, praticar primeiro o voto distrital, para poder eleger gente que tenha legitimidade e representatividade. Feito isso, aí pode discutir uma Constituição. Não fazendo isso, não deixa, porque o bandido vai fazer pior do que já está. Eu tenho uma pergunta capciosa para você, mas eu sei que você vai responder. Por isso, permito-me, aliás, indagar a você o seguinte. O Brasil atualmente vive em uma democracia plena ou estamos à mercê de uma hegemonia cultural comunista? Olha, eu vou ser bem duro na resposta para você. Nós estamos vivendo uma oclocracia. O que é a oclocracia? É o governo dos ladrões. Governo de ladrões é o crime institucionalizado. É quando o Estado é dominado por facções criminosas e essas facções dominam a sociedade. Então, a gente tem que mudar, fugir desse modelo oclocrático para um modelo efetivamente democrático de segurança do direito. Então quer dizer que nós não estamos vivendo em uma democracia? Não temos democracia nenhuma, democracia do papo furado. Muito bem, está vendo, telespectador? Não há democracia nesse país. Bem, Serrão, eu conversaria com você aqui durante todo o tempo necessário até atingirmos a noite, a madrugada, aliás, mas infelizmente estão já me fazendo sinal que encerrou o tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dar a você um presente singelo. Muito obrigado. Né? E também um livro de minha autoria, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, para que você, de repente, se encontrar alguma coisa boa aqui, aproveite bem. Vamos estudar. Okay? Muito obrigado. Suas considerações finais. Olha, vamos partir para a intervenção institucional. É uma ideia que a gente tem que avançar, debater exaustivamente. Vamos pensar soluções para o Brasil. Vamos parar com essa guerra ideológica. Ela não nos serve. Não interessa se estamos pelo comunismo, o gramicismo, isso é irrelevante. Hoje o mais importante é a gente debater a questão de que Brasil queremos, aonde queremos chegar. Essa é a questão fundamental. Estados Unidos debateram 13 anos para ser alguma coisa. Nós talvez tenhamos que debater um pouco mais. Muito bem. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Então, encerro o programa de hoje com as sábias palavras de I Ching. Quando o julgamento é lúcido, as dúvidas desaparecem. O sucesso está no esforço constante numa única direção. Quero agradecer mais uma vez a presença desse eminente e culto jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, profissional da comunicação que não esconde a verdade, informa bem a sociedade brasileira, acrescentando a moral e dignidade de um excelente comunicador. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.